E depois de umas semanas, Renan acabou chamando o Marcos e os amigos dele até a casa do Alex. E quando chegaram lá, o Renan explicou que um dia desse, ele estava conversando com Ana e ela perguntou sobre minha família. E eu disse que eu iria perguntar por conhecimento se eles ainda estavam vivos. E depois de perguntarmos, ela confirmou que sim. E disse que estavam reféns de uns piratas espaciais. E eu resolvi chamar vocês aqui para saber se vocês topavam ir comigo e resgatá-lo. E a turma toda disse que iria. Então embarcaram todos na nave da Alex e foram para o universo que souberam que estavam os pais do Renan. E o Marcos acabou localizando os pais do Renan e acabaram vendo que o rastro deles dava em uma nave extremamente grande que estava perto de um planeta. E eles ficaram analisando a nave de longe e viram que tinha muitas pessoas por lá e perceberam que acabaram sendo detectados porque começaram a atirar na nave deles e eles simplesmente ficaram parados já que a nave era bem resistente. E a Ana perguntou o que iriam fazer e o Marco disse que iria lá para negociar com eles porque eles estão prendendo pessoas inocentes e como é o dever dele defender esse tipo de pessoas, ele vai até lá e se alguma coisa der errado, ele chama todo mundo para não ficar sozinho nessa. E o Marco foi até lá através de um portal e chegou na frente e ele acabou detectando qual era a escrita daquela nave e acabou produzindo lá umas letras brilhantes na frente, falando que ele queria conversar e negociar umas coisas com eles. E eles acabaram deixando ele entrar e chegaram até um ponto em que ele viu vários homens lá que estavam meio desleixados e percebeu que a nave lá eles andavam com umas roupas que grudavam no chão e perguntaram o que ele queria. E Marcos disse que queria que libertasse todas as pessoas que eles estão mantendo reféns e prisioneiras e levasse elas de volta para o mundo delas, que ele cuidaria de proporcionar para eles o que eles precisassem. E eles disseram que não iriam fazer isso. Essas pessoas são os ganha-pão deles, já que elas podem se teletransportar e conseguir o que eles querem no mundo. O Marco disse que poderia conseguir tudo o que eles quisessem, sim, de suplementos e qualquer tipo de objeto, mas ele queria que soltasse todas as pessoas, já que elas não são mercadoria, são gente como eles. Eles disseram que não estavam nem aí. E essas pessoas acabam sendo as escravas deles, que é uma mão de obra barata. E o Marco disse que tem mais de uma forma de ter mão de obra barata, sem precisar fazer isso. E eles disseram que se ele veio para isso, ele vai acabar sendo preso também, vai servir de mão de obra para eles. E o Marcos disse que tem um caminho melhor. E numa hora, o Robert chegou lá e, e o Robert disse que era para eles aceitarem esse negócio, ou eles iriam mandá-los de volta para o mundo natal deles, onde com certeza eles seriam aprisionados por tudo que eles fizeram. E eles disseram que não fariam esse acordo e começaram a tirar várias espadas que eram de laser e disseram que eles iriam pagar com a vida por ter confrontado eles e invadido a nave deles e pedir um negócio tão absurdo. E o Robert disse que eles realmente não pensam direito e o resto da turma chegou lá por portais e disseram que já que não deu certo a negociação, vão partir para o plano B. E o Marco disse que até tentou, mas eles quiseram assim. E começou a chegar mais homens lá, empunhando espadas, e disseram que iriam acabar com eles e quem não fosse morto ia acabar sendo o escravo deles. E correram para cima deles e o Robert criou uma espada de laser e acabou acertando nas deles, que foi só cortando, o resto começou a lutar. E o Marcos foi com Ana até onde estavam os pais do Renan, e o Renan foi acompanhando junto com eles. E o Marcos disse que ele já ouviu muitas histórias de piratas, mas nunca imaginava que poderia ter até no espaço. E o Renan disse que eles são como os piratas do mar, pessoas que vivem vagando de mundo em outro, saqueando eles e roubando seus bens preciosos e recursos. E meio que não dá para deter eles, já que estando no espaço, eles não podem ser punidos por nenhuma lei, já que o espaço é um lugar sem dono. E o Marcos disse que se eles acabassem chegando em um mundo que eles não pudessem enfrentar, eles acabariam tendo consequências terríveis. E o Renan disse que provavelmente isso pode acontecer. Mas no caso aqui, eles meio que agora vão se enrascar na mão do Robert. E acabaram chegando até onde estava o pai do Renan e viu que eles estavam bem mais velhos do que ele lembrava. E ele chamou eles pelo nome. E quando viram ele, reconheceram, disseram: Filho, não acreditamos que você está vivo. E ele disse que ele veio resgatá-los. E quando ele tocou nas barras, acabou queimando as mãos, porque viu que elas estavam dando choque. E Marcos curou as mãos dele e quebrou todas as barras
juntando elas só num canto com telecinese. E o pessoal disse que eles não podiam sair, que tinham as coleiras no pescoço. E o Marcos desativou todas elas e retirou. E viu que tinha ainda bem mais gente por lá e ele foi libertando cada uma. E perceberam que tá chegando uns homens lá. E o Renan acabou se teletransportando e acabou roubando as espadas de um. E jogou uma outra pra Ana, que ele acabou pegando. E Ana foi pra cima e enfrentou alguns. E ela disse que ela já havia aprendido a lutar há muito tempo no mundo dela. E que isso era uma versão bem mais empolgante das lutas que ela via em estádios. E o Marcos acabou de libertar todo mundo e os homens de lá da nave perceberam que estava em menor número e fugiram. E perceberam que a nave começou a chacoalhar. E de repente começou a chacoalhar bem mais. E o Renan perguntou o que estava acontecendo. E o Marcos disse que o Caleb acabou teletransportando a nave toda para a superfície do planeta dos piratas. E meio que ela está descendo para eles, já que não está ligado os motores. E perceberam que começou a chacoalhar mais. E o Marcos foi para fora da nave e começou a estabilizar o movimento dela para pousar no planeta. E abriu um portal para adiantar mais. E a nave parou lá. E de repente perceberam que estavam querendo ligar a nave. Só que aí o Marcos destruiu os motores, tirando eles da nave. E perceberam que os piratas estavam saindo em umas cápsulas para fugir. Só que aí perceberam que as pessoas do planeta acabaram percebendo a nave deles e começaram a ir por lá. E o Marcos disse que meio que tá chegando reforço. E os piratas começaram a tentar fugir, só que perceberam que tinha mais nave grande que tá começando a bloquear o caminho. Eles estavam tentando se desviar, só que aí estavam atirando atrás deles. E o Marcos acabou atraindo as naves todas pro chão. E acabaram descendo e os piratas começaram a sair delas atirando em quem estava tentando resistir a eles. E o Gabriel acabou saindo da nave dos piratas, através de um portal, e foi correndo, pisando em cima de umas pranchas, acho que apareciam embaixo dos pés dele, pelo ar, e foi atirando nos piratas que tentaram atirar nele, só que ele conseguia se desviar. E perceberam que estava saindo mais piratas, e a turma do Marcos começou a sair lá, e foram encurralando os piratas. E o Robert disse que eles estavam tentando se autodestruir e levar todo mundo junto. E o Marcos acabou destruindo todo o comando lá das naves, para evitar que eles fizessem isso. E ele chegou com uma espada na frente de um e disse que eles precisavam dele vivo para um negócio. E eles disseram para ele acabar logo com eles todos. Que eles preferem morrer fugindo do que se entregar. E o Marco disse que isso não é uma espada para acabar com ninguém. É só um disfarce para um raio paralisante. E transformou a espada em um raio e acabou cortando o braço dele que está tentando pegar numa arma e paralisou. E o Marcos disse que, além de eles acabar trazendo eles para o planeta natal deles, ele quer que eles dê as coordenadas de onde cada tripulante da nave prisioneiro ficava, qual era o planeta natal deles. E eles disseram que eles preferem morrer do que colaborar com eles. E o Marcos perguntou se alguém mais estava afim de colaborar. E um disse que queria. E os outros foram querer atirar nele, só que aí o Robert impediu, tirando as armas dos outros. E o Robert disse que era para ele falar tudinho que ele sabia. Então foi tirar todos os piratas da nave, acabaram sendo levados para o planeta deles. E todas as pessoas que estavam lá prisioneiras foram soltas e eles ficaram organizando lá com o pessoal do planeta para poder levá-las de volta para o mundo natal de cada uma. E depois de conseguir ajeitar tudo isso, eles levaram as pessoas de volta para o seu mundo. E as pessoas lá do mundo dos piratas disseram que estavam agradecidos por terem capturado eles. Eles não só ficavam invadindo e roubando outros planetas, mas eles roubaram muitas coisas preciosas do mundo deles, coisas que ajudariam a manter o planeta bem mais estável e com um alto índice de energia. Eles roubaram um motor que proporcionava energia por muito tempo e uma energia boa, o que eles usavam no motor das naves deles. E depois viram o Renan lá com os pais dele, que estavam muito desnutridos. E o Renan disse que levaria eles para casa deles, em um planeta tranquilo, no qual eles teriam um local fixo para morar. E voltaram para a Terra. E o Marcos acabou chegando na casa dele. E a Glória disse para ele que essa realmente foi uma aventura de outro mundo. Lutar com piratas no mar foi uma coisa que ela já sonhou em fazer uma vez, mas lutar com piratas que ficam voando no espaço é outra coisa. E o Ângelo, quando chegou da escola, nesse dia, perguntou para onde era que eles estavam, que ele percebeu que eles saíram, e eles contaram tudo. E o Ângelo disse que eles vão para a aventura e nem convidam ele. E ele disse que estava bravo por causa disso. E o Michael disse que ele tem bastante tempo para viver bem em outros,
Só que agora ele tem que estudar.